Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui hoje pronto e super curioso para saber de atualidades. E essas atualidades não são exclusivamente para a prova de atualidades, mas é porque foi lançado o edital da PCDF e adivinha o que veio de redação? É isso mesmo, gente, um tema de atualidades. Para você que já acompanha as nossas aulas aqui todas as segundas-feiras, você deve estar assim, ó, yes, que bom que apareceu um tema de atualidades. Se você está chegando agora para, ter todo o preparo para recuperar o tempo perdido, vem para cá, vem com o Focus Concursos. Inclusive, tá aqui, ó, o meu Instagram e o do Focus Concursos. Aqui, ó, o Focus Concursos, e aqui embaixo o meu, porque eu vou postar para vocês dicas diárias de atualidades. Então não perca essa oportunidade. O edital tá muito legal e nós são 300 vagas, gente, 300 vagas. Então você não pode marcar bobeira, meus amores, minhas amoras, vocês não podem fazer isso. É um tema de atualidades que apareceu na redação. É um tema de atualidades que apareceu na redação. Sensacional. Para quem já aprendeu que essa matéria é fundamental, maravilha! E você agora que acordou, falou, agora eu vou ter que estudar atualidades? Vem pra cá que nós vamos te abraçar, cuidar de você até o dia da prova. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é um assunto de geopolítica, é um assunto de relações exteriores, é um assunto de economia, porque nós vamos falar sobre a treta que aconteceu entre o Trump e a economia brasileira. Professora, eu não estou sabendo de nada. Então presta atenção, porque segundo o Trump, nós estamos aqui, o governo brasileiro está forçando a alta do dólar, está desvalorizando a moeda. Você deve ter ouvido falar isso nesses últimos dias, principalmente nessa última semana aqui, que é a última semana de novembro, e agora essa primeira semana de dezembro, que o dólar não parou de subir. E o governo americano, Donald Trump, aquele do tupete bonito, arrumadinho, tá? Disse que o governo brasileiro tem desvalorizado de propósito o real e que isso tem prejudicado a economia americana. E ele colocou mais um país nesse bolo todo, que foi a Argentina. Então vamos ver o que está rolando lá. Vamos ver tudo que está acontecendo lá para a gente não perder nem um pouquinho, mas nada mesmo dessas atualidades. Mas antes da gente falar sobre esse, que é o tema da nossa aula, eu quero falar para vocês que no final, eu vou ter que voltar um pouquinho, tá? No final de agosto deste ano, o governo dos Estados Unidos flexibilizou as importações de alguns produtos, quando decidiu que as companhias norte-americanas que negociavam com o Brasil teriam que pagar 25% a mais sobre o preço original, tá? Porque se você acompanhou as últimas notícias de geopolítica, você deve ter visto que está rolando uma guerra cambial entre os Estados Unidos e a China. E aí os Estados Unidos começou a taxar mais alguns produtos, e entre eles, o aço. Só que o Brasil, gente, é um grande fornecedor de aço para os Estados Unidos. Entende? Que nós somos vendedores, a nossa exportação, a entrada de dólares no Brasil depende desta venda de aço para os Estados Unidos, entre outras coisas, claro, a carne, a soja e tudo mais, mas é muito importante. E aí o governo brasileiro e tudo mais negociou lá com os Estados Unidos e eles falaram, não, então tá bom, então vocês não vão precisar pagar essa diferença de 25% na tarifa a mais do aço, tá? Então eles falaram assim, olha, agora, o que os Estados Unidos falou, tudo bem, não vai precisar pagar, as companhias norte-americanas não teriam que pagar aqueles 25% do nosso produto, desde que eles comprovassem que não havia a ausência dessa matéria-prima no mercado interno. E o Brasil, então, como eu falei, está entre os principais fornecedores de aço e ferro para os Estados Unidos, Agora, desde o final da última semana de novembro, ali no dia 29, mais ou menos, a moeda norte-americana voltou a subir aí
valores astronômicos, né, em valores como eles chamam, né, nominais, que se desconsidera a inflação, né, quando você ouvir ali, né, os valores nominais, né, que valor nominal é esse? É quando você considera, quando você desconsidera a inflação. E segundo, então, esses valores nominais de alta do dólar foi o segundo maior desde a criação do real, né? Que é a nossa moeda. E o dólar comercial, então, encerrou sendo vendido a 4,241, 4,24, com alta de 0,025%. Gente, então isso é um valor muito, muito alto. E tudo isso, então, né, nós temos aqui para conversar com vocês dentro dessa jogada, né? Real versus dólar americano, né? O que aconteceu? Olha lá, o Trump, né, acusou o Brasil de desvalorizar o real e anunciou a retaliação. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, em sua conta no Twitter, que vai restaurar as tarifas do aço e alumínio brasileiros e argentinos. A medida é uma reação americana à desvalorização das moedas locais desses dois países. Desvaloriza, né, a moeda, então por isso que o dólar acaba alcançando aqueles níveis mais estratosféricos, tá? Bom, e olha só, você sabe que o Trump, ele faz uma Twitter diplomacia. Eu já falei isso em outros momentos, volto a falar porque isso pode ser matéria de prova, tá? Então, Twitter diplomacia, ou seja, ele comunica as coisas para os governos, ele faz aquelas ameaças ou beijinhos, flores e abraços via uma mensagem no Twitter, né? Hoje é muito utilizado não só pelo governo Trump, mas por muitos governos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E o anúncio de que ele retomaria essas taxas do aço e do ferro no Brasil foi feito via Twitter, né? Então ele disse aqui está a tela, né, do Twitter e aqui a tradução. O Brasil e a Argentina têm feito uma desvalorização maciça de suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores. Portanto, com efeito imediato, voltarei com as tarifas de todo o aço e alumínio enviados para os Estados Unidos, tá? Então essa foi a frase do Donald Trump com relação a essa desvalorização. E aqui, claro que nós tivemos as frases dele, né, acabam ganhando mais volume, e as frases que o Donald Trump disse, então, durante a semana, acabou aparecendo muito nos jornais. Muitos especialistas, economistas, enfim, entraram na discussão, deram sua opinião, né? O próprio Guedes, né, falou, o Bolsonaro falou sobre isso. Mas então, para a gente entender qual é a repercussão e qual é o posicionamento do Donald Trump com relação a isso, olha o que ele disse. O Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, também deve agir para que os países não tirem mais proveito do nosso dólar forte, desvalorizando ainda mais as suas moedas. Isso torna muito difícil para os nossos fabricantes e agricultores exportar seus produtos de maneira justa, disse Trump na sua rede social, né? E aí o governo brasileiro, o Jair Bolsonaro, se manifestou com relação a isso, né? Afinal de contas, o Trump estava fazendo uma referência direta ao governo, né? Falando, olha, os governos, né? Como é que ele falou aqui? Né? Que esses governos os países, né, tiram proveito do dólar forte, né, e desvalorizando a sua moeda. Então aí ele está atacando, no caso, o governo brasileiro, e o Bolsonaro então reagiu e disse o seguinte: desvalorização da moeda se deve a fatores externos, falando assim, olha, não sou eu que determino isso, tá? A economia, inclusive, gente, é uma coisa interessante, porque a economia, ela não é física, igual, exata, né? Uma ciência exata como a física, a matemática. A economia, ela é uma ciência social. Então, quando a gente analisa fatores econômicos, veja que nada vem sozinho. Tudo vem em conjunto com uma série de fatores que determina a alta, a baixa de um determinado produto. Então, entenda que o dinheiro é um produto também. Né? O dinheiro é um produto. Então, aí você resgata o que você sabe do Adam Smith, né? Que ele fala da oferta e da procura. Né? Então, se você tem uma grande oferta de dólar no mercado, o que acontece? Né? Você tem um preço menor. Quando o dólar ele é rarefeito, porque a gente tem exportado menos, né? Quando o dólar é rarefeito, o que acontece? O dólar sobe.
ele ganha valor, porque ele é raro no mercado. Então, o que o governo muitas vezes acaba fazendo, né? Ele acaba diminuindo o valor dos seus produtos e da sua moeda para que possa entrar mais dólares na economia também, né? E facilitar a venda dos nossos produtos fora, porque a nossa moeda estando desvalorizada, o nosso produto fica mais competitivo no mercado por conta que ele fica mais barato, tá? Ele fica mais barato diante do cenário mundial. Mas se você ainda não entendeu, fica tranquilo que até o final dessa aula você vai entender do que eu estou falando. Afinal de contas, economia é uma matéria bastante complexa. Inclusive, para você que tem sede de conhecimento, você que gosta de ler livros, se você tiver tempo e tudo mais, tem um livro chamado Crash. Ele tem um segundo nome em português, eu não lembro agora, tá? Eu não lembro agora qual que é do Alexandre Van Gliase. Ele foi escritor da Super Interessante por muito tempo, ele é um jornalista bem legal, assim, né? Com muito conhecimento. E ele escreveu esse livro, então como ele é jornalista, ele conseguiu passar o conteúdo, né? Vamos colocar assim, de economia, que é algo difícil, de uma forma muito simples, até muitas vezes com bastante humor, bem legal. Se você tem vontade de saber mais sobre isso, tá aí uma dica de livro. Mas aí o Bolsonaro fala: não vejo isso como retaliação e não condiz com as relações de parceria entre Brasil e Estados Unidos. O mundo está conectado. A própria briga comercial entre Estados Unidos e China influencia o dólar aqui, assim como as coisas que acontecem no Chile, as eleições na Argentina e no Uruguai. Tudo está conectado. E você vai entender que toda essa frase que o Bolsonaro falou também está na avaliação de alguns economistas que falam que é toda uma questão sistêmica que faz com que o nosso real tenha desvalorizado e o dólar tenha aumentado tanto, né? Aí nós temos aqui, né, Trump e Bolsonaro na reunião da Casa Branca. Brasileiro afirma ter canal aberto com o líder americano. Olha o que o Bolsonaro disse: se for o caso, vou ligar para o Trump. A economia deles é dezenas de vezes maior do que a nossa. Ou seja, você vai brigar comigo. A gente é tão pequeno perto da economia de vocês, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E aí, o Bolsonaro reiterou que para a gente alcançar uma economia mais estável e tudo mais, são necessárias fazer reformas, né? E essa reforma que ele fala, ele diz que a gente precisa fazer uma reforma política e uma reforma tributária, né? Ele falou: olha, para melhorar a economia, né, para a gente não precisar desvalorizar tanto o nosso real, é necessário fazer reforma política, reforma tributária, que terão, então, inclusive, ele falou: olha, só que para isso acontecer, o formato de uma reforma tributária, o formato de uma reforma política, é lá no Congresso que se decide, não sou eu, não é o Executivo. Então ele fala: o povo pede muito para fazer uma reforma política, e ele fala: não tenho poder para isso. Ela vai de acordo com o entendimento dos parlamentares, disse, acrescentando que uma simplificação tributária não é muito bem-vinda. Não adianta mandar para lá o Congresso Nacional, o que é ideal, mas o que é possível de ser aprovado. Se os governos anteriores tivessem desburocratizado, desregulamentado e simplificado muita coisa, o Brasil estaria muito melhor do que está no momento, tá? Aí as frases do Jair Bolsonaro. Bom, aí você deve ter imaginado o seguinte: mas e a galera que vende o aço? Porque a gente falou do Trump, falou do Bolsonaro, mas e a galera que vende o aço? O que eles falaram? E aí nós tivemos, né, o Instituto Aço Brasil, na sua página, aqui, ó, dia 2/12, posicionamento retomada de tarifas ao aço. O Instituto Aço Brasil recebe com perplexidade a decisão anunciada dia 2 pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de restaurar as tarifas de importação do aço e alumínio provenientes do Brasil e da Argentina, sob o argumento que esses países têm liderado uma desvalorização maciça das suas moedas, o que não é bom para os agricultores dos Estados Unidos. E aqui eu deixei em destaque, continua, é da mesma frase, é da mesma página aqui, mas deixei em destaque para você, tá? O Instituto Aço do Brasil reforça que o câmbio no país é livre, não havendo por parte do governo qualquer iniciativa no sentido de desvalorizar artificialmente o real. E a decisão de taxar o aço brasileiro como forma de compensar o agricultor americano é uma retaliação ao Brasil, que não condiz com as relações de parceria entre os dois países. Por último,
Tal decisão acaba por prejudicar a própria indústria produtora do aço americano, que necessita dos semi-acabados exportados pelo Brasil para poder operar em suas usinas, tá? Então ele falou assim, olha, eu não sei o que os Estados Unidos estão querendo, né? Porque eles precisam do nosso produto e o governo ele não tem essa capacidade, porque a coisa é muito maior do que um governo simplesmente acordar pela manhã e falar, bom, acho que hoje dá para dar uma desvalorizadinha no real, acho que dá, né? Ai, vamos desvalorizar? Vamos, desvaloriza. Não é bem assim, segundo, então, o Instituto do Aço do Brasil, perfeito? Agora você deve estar perguntando assim, se ele falou que são questões internas, e o Trump falou que são questões internas, né? Bolsonaro são questões externas. E o Trump, questões internas. Então, olha lá. Quais os fatores internos e externos pesam na desvalorização do real? Então, o dólar, ele tem se valorizado frente às moedas emergentes, mas muitos especialistas, né, que eu estudei para montar a aula para vocês, eles veem fragilidades nacionais, né, que potencializam a alta da moeda americana, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês algumas coisas que apresentaram, né, o que eles fizeram. Mas antes disso eu vou colocá-los então diante da notícia, porque o dólar subiu na sexta-feira do dia 29 de novembro, tá? Ele, numa sessão volátil e marcada pela formação do PTEX, tá? Com os investidores de olho na decisão do Banco Central chileno de intervir no câmbio local. E a moeda americana, então, subiu 0,57%, né, levando, então, uma alta do dólar, que chegou até, né, numa máxima de 2,412, né? Então, aqui eu tenho uma notícia da UOL, né? Dólar fecha em 4,206, máxima histórica do plano real. E aí ele termina com outra notícia terrível, né? Bolsa cai. Então, resumo da notícia. O dólar subiu 0,3%. Recorde é apenas nominal, não considera correção pela inflação. Você já sabe o que é nominal. E para bater recorde real, dólar teria que ultrapassar R$ 10,81. E Bovespa encerrou o dia em queda de 0,27%, né? Então aí para você saber sobre essa característica, né? E nós temos aqui, eu trouxe um gráfico, olha só, dólar fecha em alta nesta sexta, né? Que tá trocada aqui as minhas notícias, né? Então aqui o dólar em alta no dia 29, né? Dólar fecha em alta nessa sexta com 5,7 em novembro. Bom, então aqui as suas cotações, 2 meses em alta. Isso aqui, gente, eu peguei uma tabela de janeiro de 2018 a abril, né, para vocês verem aqui como que essa cotação acontece, né? E a gente tem aí o pano de fundo, o operador, a alta da moeda, né? Teve então esse pano de fundo que eu falei, que é o PTEX, né, que é um evento tradicionalmente adiciona volatilidade aos negócios. Então, no último dia, sempre há a formação do PTEX e sempre há brigas, né? Por conta da mudança drástica na cotação que vimos ao longo do mês, né? Que a gente olha, por exemplo, aqui até, né, nos últimos... A gente vê aqui o dólar, né, só subindo. Ele diz que a disputa ainda continuará sendo intensa e nós temos muitos movimentos técnicos e especulativos sem nenhuma manchete relevante. E tudo isso por conta lá, né, também do Banco Central do Chile, que informou que vai intervir no câmbio nas vendas, né, com venda de até 20 bilhões de dólares em meio ao recente colapso da moeda local, né, que é o peso chileno, devido à incerteza social que o país está enfrentando, né? Se você não assistiu a aula, eu sugiro rigorosamente que você assista todas as nossas aulas que falamos de América Latina, especialmente você que vai fazer a prova da PCDF, tá? As coisas que aconteceram na América Latina certamente estará na sua questão de prova, tá? Então você tem que saber. E aí então nós temos uma intervenção. Lembre-se que eu já gravei aula de Bolívia, Chile, Equador, Argentina, tá? Então aí só algumas para citar aqui, né? Bom, também vou mostrar aqui para vocês que o Banco Central mudou a estratégia de atuação e isso chamou a atenção, né? Porque a disparada da moeda foi desencadeada por comentários do ministro da Economia,
o Paulo Guedes, que afirmou que a alta do dólar pode permanecer por algum tempo. Então ele falou, olha, depois da fala do ministro, os mercados começaram a forçar o patamar da moeda em busca de sinais de limites e de intervenção do Banco Central. E o Banco Central respondeu, promovendo leilões extraordinários para atenuar os problemas da liquidez. E na terça-feira e quarta, o Banco Central realizou 3 ofertas líquidas de dólar à vista, a venda de dólar à vista, informando então operações ali no decorrer do pregão. Mas ao final da quarta-feira, semana passada, o Banco Central anunciou estratégia diferente ao anunciar uma oferta líquida de até $1 bilhão à vista para o pregão de quinta-feira. E a tentativa de melhorar a previsibilidade ao mercado e ajudar, então, a acalmar a cotação do dólar. Só que com os 4 leilões realizados, o Banco Central demonstrou que está preocupado com o nível e a dinâmica do câmbio, porque o mercado não pode, por exemplo, ver frases como essa aqui do ministro Paulo Guedes. Não estou preocupado com a alta do dólar. O ministro da Economia afirma que o câmbio de equilíbrio é mais elevado quando há política fiscal forte e juro mais baixo, que ele falou no dia 26/11. Então, ele até agora conseguiu equilibrar o jogo, mas também não veio com um grande volume, por exemplo, para tentar segurar essa alta do dólar. Então deu uma controlada, pelo menos até a nossa aula de hoje, dia 9 de novembro, deu uma controlada, mas ela não veio nada com alguma coisa que seja realmente, que vá controlar efetivamente. E existem algumas avaliações com relação à estratégia, caso ela se prolongue, que é de ameaçar o corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica de juros, que você já deve ter ouvido falar, a Selic, esperada agora para o mês de dezembro. E por conta, então entenda, a frase do Paulo Guedes fez com que os mercados reagissem. Qual frase? Que ele não estava interessado não estava preocupado com a alta do dólar. Olha o que o Globo disse no dia 26/11. Dólar fecha em 4,24, novo recorde, após Guedes dizer que não está preocupado com o nível atual da moeda americana. Na próxima cotação, encostou em 4,28. 2 intervenções extraordinárias do BC contêm parte da valorização da divisa. Então, que são essas vendas de liquidez que eu acabei de explicar. E aí você deve estar perguntando assim, prof, mas o que explica essa alta recente? Então, preocupações com o movimento de saída de dólares do país, que inclusive enfraquece o câmbio, ou seja, que desvaloriza o real, também contribui para, ali então é uma situação complexa, porque o movimento de saídas do dinheiro acaba desvalorizando o nosso real, como eu falei, a lei da oferta e da procura, e aí gera essa tensão, como aconteceu agora com o Donald Trump. Então, o que explica? Mas, professora, é só isso? Não, Lógico, como eu falei para vocês, a economia é uma ciência social. Logo, eu tenho que entender que são os vários fatores que interagem entre si aí. Então, o que explica a alta recente? Eu coloquei em ícones para vocês aqui, em tópicos, não ícones, em tópicos, para mostrar para vocês algumas coisas mais importantes. Então, a preocupação com a desaceleração da economia mundial, já tivemos uma aula aqui falando sobre a economia do mundo que está desacelerando. Então, olha só que isso é um dado muito preocupante, porque os investidores, eles acabam ficando receosos com relação à economia do mundo, onde investir, por conta da guerra cambial, por exemplo, dos Estados Unidos e da China. Então a galera para de investir, logo a economia começa a desacelerar. Também, incertezas em torno das negociações comerciais entre China e os Estados Unidos e a tensão social entre diversos países da América Latina. Então, por isso que eu quero que você veja todas as nossas aulas sobre aqui a América Latina. Inclusive, eu vou pedir aqui para a galera do Focus separar essas aulas numa playlist especial para você que está procurando aí se informar sobre a PCDF. E além disso, além do corte de juros do Brasil. Então, nós temos aqui fatores de tensão social, como eu falei aqui, que estão ali dentro desse cenário da alta do dólar, com a preocupação aí desses elementos, por conta desses elementos. E você vai perguntar assim, tá, professora,
Você falou que o dólar atingiu a máxima nominal da história. E por que que aconteceu isso, né? Por que que o dólar atingiu a máxima nominal? Então, o valor registrado do câmbio não significa, como eu falei, alta em termos reais. Os economistas avaliam o cenário externo e juros baixos como ali determinantes para o movimento. Então, vocês veem que cada um fala de uma forma distinta, né? Então, nós temos aqui o dólar renovou novamente a sua cotação recorde, né? Aqui como está aqui na nossa tela, né? Dólar superou a marca de 4,20 e chegou ao nível nominal mais alto da história. Então, aí a alta do dólar tem sido uma tendência, né? Foi uma tendência do mês de novembro, tem sido uma tendência do mês de dezembro e desde o início de novembro a moeda americana já tinha se valorizado 6,6% em relação ao real até o final do mês de novembro, né? Então, desde o início de 2019, essa alta é de 9,8%. Então, nós tivemos um ano, né, com o dólar aumentando constantemente. De novo, a gente vê aqui uma notícia do dia 25/11 do G1, dólar fecha 4,21 e atinge novo recorde nominal. Então, por que eu estou trazendo essas reportagens de dias distintos? Para você perceber que todos os dias os jornais anunciavam, né? Olha, subiu mais um pouco, subiu mais um pouco, subiu mais um pouco, etc, etc, etc. E esse movimento de valorização do dólar e consequente desvalorização do real ocorre num momento de baixa histórica da taxa de juros, que eu falei, a Selic, né? Então, no fim de outubro, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu para 5% os juros ao ano, mantendo a sequência de quedas iniciadas no fim de julho. Então, como eu coloquei aqui, uma reportagem do Estadão, Copom reduz a taxa básica de juros para 5% ao ano. Com a economia ainda em recuperação contida e a inflação sob controle, a expectativa majoritária do mercado financeiro era de que a Selic passasse por um novo corte. Reportagem aqui do dia 30 de outubro. E em viagem aos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o cenário do dólar alto e juros baixos deve perdurar por um tempo no Brasil. Segundo o ministro, é bom se acostumar porque ainda vai demorar aí, tá? Vai demorar. Então, olha, é bom se acostumar porque o dólar vai continuar subindo. Basicamente isso. Tá? Então ele disse, olha, o dólar está alto. Qual o problema? Zero. Nem inflação ele, né, dólar alto está causando. Vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. Simples assim. Aí o Paulo Guedes, em viagem a Washington, a capital dos Estados Unidos, ali do dia 25 de novembro de 2019. E na mesma entrevista, o ministro fez menção a uma possível medida similar ao ato institucional número 5, aqui publicou a frase do ministro, a Folha de São Paulo, dia 25 de novembro, não se assustem se alguém pedir o AI-5, diz Guedes. Segundo o ministro, o governo acelerou reformas para monitorar convocação de Lula contra a agenda econômica. Então, ele falou que afirmou na segunda-feira que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir AI-5 diante de uma possível radicalização nos protestos de rua no Brasil, né? Lembrando vocês que o dispositivo, o ato institucional número 5, foi lançado no fim dos anos 60, durante o regime militar, para abrir aí o caminho para a repressão política. A declaração não foi bem recebida pelo mercado, tá? Não foi bem recebida pelo mercado. Que mercado? O mercado de câmbio, né? Então, em países onde o câmbio opera em regime flutuante como o Brasil, né, o mercado de câmbio funciona de forma similar em outros mercados. Então, o preço da moeda estrangeira é definido pela dinâmica da oferta e da demanda do produto. Então, dessa forma, se há muita procura pelo dólar, né, ou o momento é de escassez da moeda no mercado, a tendência é que o preço, a chamada cotação, aumente, tá? Então, a dinâmica da oferta e procura, a cotação. Da mesma forma, se a demanda, né, pelo dólar está baixa e a oferta está muito alta, é esperado que essa cotação caia. Então, eu espero que isso tenha ficado claro para você, né? E além dos agentes habituais, como compradores e vendedores da moeda, o mercado do câmbio conta também com outro ator muito importante, que é o Banco Central. Então, a autoridade monetária do país, para entrar em ação, comprando e vendendo dólares, né, de acordo com aquilo que entende como necessidade do momento. Então, o Banco Central, ele pode fazer isso, pode comprar dólares, pode vender dólares. E, normalmente, o Banco Central age para conter variações muito bruscas do dólar, utilizando as nossas reservas internacionais
para investir no mercado, né? Então aqui nós temos, inclusive por conta disso, é que o Guedes falou, olha, o Trump cometeu um equívoco brutal ao comentar sobre o câmbio, que ficará mesmo um pouco mais alto, né? Ele estava dizendo que não, isso não é artificial, né? Isso não é artificial, é uma série de conjuntura aí. Então, a cotação que atingiu o recorde nessa semana, como eu já falei, é nominal. E isso significa que não estão contabilizando esse valor os cenários de inflação no Brasil e nem dos Estados Unidos. Bom, fala assim, mas professora, a cotação do mês de novembro é muito pouco para eu entender, né? Eu quero saber mais, assim. Qual que é o panorama do preço do dólar nos últimos 10 anos? Então eu trouxe para você aqui, né, a evolução nos últimos 10 anos. O dólar ficou mais caro, portanto, não significa necessariamente que é o maior poder de compra da moeda americana, porque se o preço de um produto aumenta na mesma proporção da cotação da moeda americana, o dólar não ganhou poder de compra, apenas um valor nominal, como é o que a gente observa aqui, né, a cotação nominal do dólar desde 2009, né, nós temos aqui um aumento. Agora, outros fatores que influenciam o câmbio real, né, você fala assim, tá bom, então isso aí é o nominal. Então, o que influencia verdadeiramente? Então, nós temos aqui as contas externas. Então, as contas externas do país consistem basicamente no saldo de todos os dólares que entram e saem do país. O chamado balanço de pagamentos computa desde exportações e importações até os investimentos externos feitos no Brasil. Esse saldo influencia o câmbio ao mostrar como variou a disponibilidade de dólares no mercado nacional. Se mais dólar entrou do que saiu, a oferta da moeda americana aumenta e a cotação tende a cair e vice-versa, tá bom? Juros. Os juros de um país são importantes para demarcar quanto o investimento irá render no local. Se os juros brasileiros estão mais altos, por exemplo, isso significa que uma aplicação terá um rendimento mais alto aqui do que em países com juros mais baixos. Assim, o patamar dos juros ajuda a atrair ou não dinheiro de fora, servindo de base para as projeções de rentabilidade e investimentos. E, por fim, a inflação, né, que influencia no câmbio real, por determinar se a cotação nominal do dólar realmente irá alterar o seu poder de compra. Se todos os preços subirem no Brasil na mesma proporção de uma elevação na cotação de dólar, a moeda americana não terá ganhos reais, apesar da valorização nominal. Em termos reais, o câmbio já atingiu patamares mais altos do que o último valor registrado em outubro de 2019. O Banco Central disponibiliza o câmbio real com frequência mensal e não diária, uma vez que a inflação é medida mês a mês. Ao contrário do câmbio nominal, o câmbio real não é divulgado pelo Banco Central em reais. Na prática, ele é sempre medido tendo o mesmo momento pré-determinado como referência. Na série Banco Central, esse momento é junho de 1994, de forma que nas contas do banco, o câmbio daquele mês passa a valer 100. Assim, se o mês seguinte o câmbio real está 1% mais alto, o valor registrado é 101. Com todos os meses contabilizados tomando a mesma referência, é possível ver em quais meses o câmbio real esteve mais alto ou mais baixo. Na série desde junho de 1994, percebe-se que os outros períodos, como o biênio 2002-2003 e o início de 2016, registraram um dólar mais caro em termos reais do que observado em outubro de 2019. Bom, eu trouxe toda essa tela aqui para você, porque você pode pegar essa tela, né? Você pode olhar cada ponto depois com calma, você pode pegar esse material, estudar, né, fazer gráficos aí para você conseguir entender que são esses três elementos, tá? A inflação, né, as contas externas e os juros que fazem efetivamente a nossa moeda desvalorizar e não ser uma questão de evolução nominal, tá? Então, aqui a evolução real, que eu falei que eu queria mostrar aqui para vocês, está na tela, também um gráfico feito pelo Jornal Nexo. Agradeço sempre o Jornal Nexo, que fornece conteúdo de qualidade e que me ajuda, inclusive, a montar as aulas para vocês, tá? Agora, outros momentos de alta nominal. Apesar do recorde da cotação do dólar, não é a primeira vez que a moeda fica próxima à faixa aí de 4,20. Nos últimos meses, ali de 2015 e início de 2016, a moeda americana ficou perto de 4,20. O Banco Central registrou dias de fechamento com 4,19. Né? Então, naquele momento, sob a presidência ainda de Dilma Rousseff,
Nós tivemos ali alguns economistas que falaram sobre isso e associaram a desvalorização, ainda entre 2015 e 2016, do real, a 3 fatores. Isso lá, tá? Eles falaram que nós tínhamos perdido o selo de bom pagador, né? O Brasil perdeu mesmo em 2015 e 2016. A descrença do mercado em um ajuste fiscal efetivo, né, pelo governo, e o aumento de juros dos Estados Unidos. Então essa foi, né, a desculpa, vamos colocar assim, né? Ali os fatores da desvalorização do real entre 2015 e 2016. Já no segundo semestre de 2018, o dólar chegou próximo à barreira também de 4,20 nos meses de agosto e setembro, né? O ápice da corrida presidencial do atual presidente Jair Bolsonaro. À época também, né, os economistas identificaram, por exemplo, a preocupação do mercado. Identificaram que a preocupação do mercado estava relacionada a como o Brasil, né, como seria o Brasil diante de novas eleições, porque as moedas, elas costumam reagir, o mercado de uma forma geral, costuma reagir diante eleições. Então, como a questão era incerta, nós tivemos aí muitas variações em 2018 e nós chegamos, inclusive, 9 dias antes do primeiro turno das eleições de 2018, o dólar também fechou em 4,19. E no dia seguinte, ao segundo turno, o dólar tinha baixado a 3,64. Você deve lembrar dessa informação. Então, o dólar subiu antes das eleições e teve uma queda bem importante depois do segundo turno, tá? Então, em momentos da alta nominal, né? Então, está isso que eu acabei de falar. E aí nós chegamos à nossa pergunta, né? Mas tá, o governo brasileiro está forçando mesmo, né? Como diz a alta do dólar, como disse Trump. Então, apesar, né, como eu falei para vocês desse recorte e tudo mais, né, o Brasil está deixando o dólar valorizar de propósito, né? Será? Né? Quando você olha uma frase como essa aqui, você fala assim, mas será que está se valorizando de propósito? Né? Enfim. E na opinião de muitos analistas, os principais fatores da queda do real e a alta do dólar é a fraqueza da nossa economia e a redução dos nossos juros. Porque com a redução dos juros, com juros menores, os investidores estrangeiros acabam tirando os seus investimentos daqui, né? Então se você fosse, por exemplo, um investidor, você vai buscar lugares, né, para investir seu dinheiro que paga mais. Então, se a gente está pagando pouco de juros, logo os investidores retiram então os seus investimentos. Então isso acabou levando, quando tira investimento, tira dólar. Tira dólar, o que acontece com a presença do dólar no mercado? Diminui. Se diminui, o que acontece com o preço? Aumenta, né? Se diminui a oferta, aumenta o valor. Então, mas há analista que considera que o governo não está fazendo muita força para recuperar a moeda, enfim, né? Como eu falei, existe várias opiniões. As opiniões aqui são efetivamente divergentes, né? Agora, como que um governo pode influir na moeda? Então, quando um governo quer desvalorizar a própria moeda, basta deixar de atuar no mercado, por exemplo, permitindo que a oferta de dólares diminua. Tipo assim, não, tudo bem, pode ser como seja natural, né? Agora, quando a moeda do país perde valor, o caso do real, né, diante do dólar, os produtos brasileiros ficam mais baratos fora, que eu expliquei já isso para vocês, né? E assim podem tirar clientes, né, que compravam produtos similares dos Estados Unidos. Então, com o dólar alto, o real mais baixo, a gente acaba ficando mais competitivo no mercado. Então, é disso que o Trump está acusando o Brasil. Ele falou assim, vocês estão diminuindo a moeda de vocês para tirar os compradores, para vocês tirarem os nossos compradores, os produtos dos agricultores americanos. Isso não vale, tá? Não pode. Bom, então, para alguns economistas, né, ali como no caso o Roberto Troster, o Brasil até poderia defender o real vendendo dólares de reserva, mas isso não se sustentaria a longo prazo. A desvalorização é ruim para o Brasil, assim como é para a Argentina. Bem da verdade, Trump está perdendo nas pesquisas eleitorais e tem que fazer algo chamando atenção para outros assuntos, né? Então, segundo o economista da Tosser Associados, Roberto Troster, na verdade, o que o Trump está fazendo é só chamando a atenção, né? Chamando a atenção para deixa eu colocar aqui, né? Isso,
por conta da sua perda de popularidade durante agora o período pré-eleitoral, tá? Outra questão, o Brasil queimaria reservas em dólar e não resolveria, né, não faria nada? Segundo ainda o mesmo economista, o Banco Central fica vendendo dólares aqui dentro, pode queimar reservas, porque os motivos que provocam a alta da moeda americana continuarão presentes, então não adianta a gente pegar, né, e vender os dólares, não adianta fazer isso, porque vai continuar o problema em si. O Brasil atualmente possui, tá, deixa eu até passar aqui para vocês, 369,8 bilhões de dólares em reservas cambiais, então é uma espécie que nós temos de poupança em moeda estrangeira de um país, então isso equivale a quase 7 vezes o saldo negativo que o Brasil acumulou nos últimos 12 meses, até outubro, né? E os negócios com o exterior, que foi de 54,8 bilhões. Esse é o que dizem os economistas. Agora, o verdadeiro motivo da dólar do alto ante o real, segundo o Troster, né, é a quantidade de moeda estrangeira que está saindo do Brasil. Segundo ele, esse é o principal problema e esse, inclusive, é o maior volume de entradas. Por isso que a moeda americana está subindo e o real está descendo. Outra questão que se fala é sobre os juros baixos, que atraem menos capital, que eu acabei de falar. Aqui a opinião é do professor de economista da FIA, Celso Grise. Ele diz: quando a economia começar a reagir, os investidores estrangeiros vão voltar e o dólar vai começar a recuar. Então, o professor de economia destaca que os juros caíram 14,25% em agosto de 2016 para 5% agora em 2019. Então, com isso, os investidores estrangeiros mais especulativos que traziam dólares para o país olharam e falaram assim: antes me rendia 14% de juros, agora me rende 5%, logo eu não vejo muita vantagem em manter o meu dinheiro, meu investimento no Brasil, né? Além disso, a nossa atividade econômica está bem fraca mesmo, né? E isso também afasta investidores estrangeiros que querem colocar o dinheiro em alguma atividade produtiva, né, em empresas, em infraestrutura e tudo mais, né? Então, por conta disso, nós temos a questão, né, que envolve a saída dos dólares. Outra coisa que alguns justificaram, que o governo é pouco conivente. Então, eu trouxe aqui a frase do diretor executivo e economista da NGO, corretora de câmbios, Sidney Nemi, né? E ele concorda que o principal fator por trás do dólar forte e do real fraco é a taxa de juros. Mas ele diz que o governo pode estar sendo um pouco conivente. Olha lá, veja uma estratégia silenciosa do governo para tentar, pela taxa de câmbio, estimular a exportação e conter a importação, né? E segundo ele, a indústria brasileira pode aproveitar o dólar mais caro para vender mais no mercado internacional, aumentar a receita, gerar empregos e assim aumentar a atividade econômica do consumo interno, do mercado interno, que não está acelerando, né? Então, mas o fato é que as vendas brasileiras para o exterior não estão reagindo, né? No acumulado do ano, as exportações do país em 2019 estão de 6,7% abaixo do mesmo período em 2018, enquanto as importações até aumentaram 0,7%, resultando no superávit de 29 bilhões de dólares, bem abaixo dos 43 bilhões de dólares que tínhamos o saldo correspondente em 2018, tá? Aqui, dólar alto mais atrapalha do que ajuda, né? O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, né, o José Augusto Castro, que representa centenas de exportadores, disse que dólar mais alto mais atrapalha do que ajuda o país. Por quê? Porque os importadores veem o que está acontecendo aqui, acham que o exportador está ganhando mais e já pedem desconto porque acham que o exportador tem mais margem para negociar. O governo brasileiro não está atuando de forma intencional para manter o real fraco. O Banco Central tem atuado corretamente, pois o papel dele é evitar volatilidade exagerada, segundo Castro, né? O governo brasileiro está agindo corretamente. Outra coisa, o dólar está forte no mundo, né? Então, o responsável pela mesa institucional Genial Investimentos, Roberto Mota, disse que o dólar forte tem mais relação com a economia global que com o Brasil
ele diz que estamos em um ciclo de 10 anos de um dólar forte, porque a economia americana vem crescendo mais que o restante do mundo, na média, né? E aí ele continua, né, que nós temos aqui um outro economista, chefe, né, da Necton Investimentos, o André Perfeito, ele concorda com essa linha e diz que claramente o presidente Trump não entende a natureza das desvalorizações do real e do peso argentino. Então ele concorda com isso. Para ele, a ação do Trump vai ter um efeito contrário do desejado, uma vez que, ao anunciar restrições às exportações do Brasil, acaba desvalorizando o real. Então ele fala que mantém as projeções para o dólar fechando então em 4,30. Beleza, gente? Bom, então é isso, né, que eu queria trazer para vocês alguns conceitos. A gente vai voltar aqui para falar um pouco mais, né? Eu quero voltar aqui, inclusive, para trazer um professor de economia, para a gente debater sobre esse assunto, para que vocês possam, né, tirar as suas dúvidas de economia com um especialista em economia. Para vocês hoje na aula, eu trouxe o ponto de vista de vários economistas no Brasil, pessoas de renome, para eles avaliarem efetivamente o que está acontecendo no Brasil, beleza? Bom, gostou dessa aula? Não se esqueça de dar like na aula, compartilhar com seus amigos, comente a sua aula, comente, né, a nossa aula, inclusive pontos a favor, pontos negativos, para que a gente possa estar aqui sempre melhorando para entregar o melhor conteúdo para você e garantir a sua aprovação e a boa informação. De novo, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e espero vocês durante a semana, porque essa semana eu vou trazer muitas dicas de atualidades lá no meu Instagram, aqui no Fox Concursos também vai rolar dicas, então fica ligado nas nossas informações durante a semana e segunda-feira tem mais às 11 horas da manhã. Beijo!